Bom, é, isso é uma pergunta boa, é uma pergunta fantástica para, inclusive, é necessário realmente uma resposta para essa questão. Como é que eu encontro o sentido da minha vida, né? Primeira coisa, você tem que entender que o sentido não está dentro, né? O sentido não é algo onde você vai encontrar dentro da pessoa. O sentido, ele está fora. O sentido você encontra ele no mundo, fazendo o que na logoterapia é chamado de autotranscendência. O que é a autotranscendência? É quando eu transcendo a mim mesmo. É quando eu rompo o limite interno do meu ser. Como assim, Eric? Explique isso melhor. O que é um limite interno do meu ser? É quando eu direciono toda a minha não vou usar termos técnicos aqui para não complicar você, mas é quando eu direciono toda a minha atenção para o mundo externo, para as necessidades dos outros seres humanos, é quando eu busco solucionar certos problemas que o mundo possui, por exemplo, e então eu dedico toda a minha atenção, toda a minha capacidade, toda a minha dedicação, toda a minha energia cerebral para solucionar um determinado problema no mundo. Eu estou autotranscendendo. Eu não já estou mais preocupado com apenas aqueles aspectos que desrespeitam a mim, mas eu estou preocupado com aqueles aspectos que desrespeitam ao coletivo, ao mundo. Eu estou autotranscendendo. Ou seja, eu estou cancelando o egoísmo. O que seria o egoísmo? A preocupação comigo mesmo, me pôr em primeiro lugar. E, claro, não vamos confundir egoísmo com, por exemplo, amar a si mesmo. O que é o amor a si? O amor a si é quando, de uma certa forma, você se prioriza. É quando, em certos momentos, você pensa em você. Porque, de uma certa forma, você é um ser humano dentro desse mundão. E, logicamente, você precisa pensar em si mesmo. Né? Você precisa saber que tem certos relacionamentos que são furados, tem certas companhias que não são boas e que basicamente você precisa se abster dessa companhia, entende? Tem certas coisas que não é para fazer e pensar em você é tomar cuidado com esses aspectos. Agora, hum, em nenhum momento da sua vida, você pensar naquilo que o mundo precisa, naquilo que os outros precisam, é basicamente privar a si mesmo de ocupar o seu lugar no universo. A própria filosofia ela recomendava isso já há muito tempo. Os filósofos diziam, ó, meu amigo, você precisa encontrar o seu lugar no cosmos. O que é o cosmos para a filosofia? O cosmos é o mundo. O cosmos é o universo, o cosmos é tudo. Tudo existente é o cosmos. E basicamente a gente precisa encontrar o nosso lugar nesse mundo inteiro. A partir do momento que eu encontro o meu lugar no cosmos, a filosofia vai cunhar um termo para isso. O termo que os filósofos usavam era a eudaimonia. O que é a eudaimonia? A eudaimonia é basicamente uma sincronização com o que é divino. Vai significar isso em grego. Né? Eudaimonia é uma conexão com aquilo que é divino. Né? Essa palavra daimon quer dizer Deus. Né? Essa palavra ela compõe, né? Eudaimonia tem essa palavra daimon, que basicamente quer dizer Deus em grego. Então, é a sincronização com aquilo que é divino. Essa palavra ela vai ser traduzida como felicidade. Entende? Que os gregos tinham uma visão da eudaimonia como um aspecto um aspecto espiritual fora do comum, um aspecto espiritual incrível, entende? Que basicamente um ser alcançava quando ele encontrava o seu lugar no cosmos.
Ou seja, quando ele fazia aquilo que era exigido dele, quando ele fazia aquilo que era correspondente à sua própria natureza. Então, quando um ser ele estava gerando uma cooperação para o universo, né, e que de uma certa forma não prejudicava ele mesmo, ou seja, era uma cooperação que ele gostava de exercer aquela cooperação, ele gostava de contribuir. Lógico que essa cooperação ela não era uma cooperação fácil, tinha momentos ruins, tinha momentos de sofrimento nesse caminho, mas era um caminho que ele trilhava com desejo, entende? Ou seja, esse ser, ele tinha encontrado o lugar dele no cosmos e ele desfrutava dessa eudaimonia, que logicamente era um estado de espírito, né, que ele era o... Basicamente ele se traduzia, é porque eu quero te dar uma visão mais precisa disso. Não adianta dizer que era um estado de espírito do Borogodó, né? E basicamente não dizer no que se traduz. Se traduz num grande desejo de viver, num grande desejo de transformar, né, aquele ambiente, o mundo, né, mas num sentido qualitativo, né, seguindo num viés de melhoria para o ambiente o qual ele estava. É basicamente isso que faz um ser que encontrou o seu lugar no cosmos. Ele gera otimização, ele tem desejo por isso, ele faz o que deveria, num sentido de contribuição ao próximo. Então, quando um ser ele encontra o seu lugar no cosmos, é isso que basicamente ele tem. E a busca pelo sentido na vida é exatamente isso. A busca pelo sentido na vida é exatamente isso. Você encontrou o seu lugar no universo. Você está sintonizado com o universo, servindo o universo, promovendo melhorias e otimizações ao universo. E, logicamente, isso conduz o ser a desfrutar de uma vida rica de sentido, aonde ele olha para a vida e ele vê que a vida dele tem um sentido. A vida dele não existe por existir, não é algo à toa, sabe, algo supérfluo, não, é algo profundo, é algo que vale a pena, é algo que é preenchida, não é vazia. Isso faz uma diferença muito grande, entende? Na vida do sujeito. Porque é louco, mas se você for parar para analisar, as pessoas elas estão até dispostas a sofrer desde que aquele sofrimento tenha um sentido. Desde que aquilo faça um sentido, não seja algo à toa, sabe? Não seja algo por ser, apenas por ser, né? Mas que tenha um objetivo ali, no qual esse objetivo consiste em aprimorá-lo, desenvolvê-lo, entende? Então, quando as coisas elas têm um sentido, elas se tornam muito melhores, né? E a busca pelo sentido ela consiste aí. E quando eu começo a experimentar as coisas no mundo, quando eu começo a buscar me envolver com determinadas causas que estão anexadas, próximas, aproximadas dos meus valores, quando eu começo de uma certa forma, experimentar as coisas e buscar levar melhorias às coisas que estão ao meu redor, eu meio que ali posso estar me deparando com um certo sentido para a minha vida. Ó, eu vim para gerar essa otimização no mundo. Eu vim para contribuir com isto. E é exatamente isso que vai permitir com que você se depare
em um determinado momento com sentido. Entende? Por quê? Porque você está autotranscendendo. Então, o caminho para o sentido da vida é a autotranscendência. É quando eu busco ser útil ao próximo. É quando eu direciono o melhor que eu tenho para o mundo e eu emprego tudo isso em otimizações para o mundo. Eu estou autotranscendendo. Não mais sendo o egoísta, mas sim doando-me ao exterior, doando-me ao mundo. Entende? E a partir do momento que eu repito essa autotranscendência, doando-me as coisas, em um determinado momento eu me deparo com algo que realmente eu quero fazer, que realmente eu quero me doar cada vez mais, que eu quero buscar melhorar aquilo que eu encontrei um problema no mundo, eu quero resolver, eu me deparei com sentido da minha própria vida. E a partir daí, meu irmão, todo o fluxo de energia que existe dentro de você começa a ser canalizado para o sentido. E, basicamente, todo o resto se torna irrelevante. Se em determinado momento você se depara com algum tipo de sofrimento, você consegue superar, entende? Se em um determinado momento se levanta um obstáculo, você consegue ultrapassar. Entende? O caminho para o sentido é a autotranscendência. Sempre que eu começar a externalizar-me, a doar-me para certos aspectos da vida e do mundo, eu começo a experimentar as coisas e me aproximar cada vez mais dos sentidos. Quer dizer, do sentido. Né? E isso faz com que, de uma certa forma, eu me insira exatamente naquele lugar do cosmos, do universo, que é meu. Sendo eu um ser especial para aquela ocasião, sendo eu um ser crucial naquele local, e então servindo as pessoas da melhor forma possível. Pronto. Entende? Então, não há uma certa misticidade ou uma certa dificuldade no que tange a entender o que é preciso fazer para encontrar o sentido da vida. O sentido da vida está realmente no experimentar as coisas, viver certas experiências, entende? E prestar atenção para aquilo no qual se desloca os seus afetos. E a partir daí, você vai ter ideia das coisas que realmente são importantes para você. E nelas podem estar o sentido da sua própria vida. Entende? É por aí.